Shalom, shalom, meus queridos irmãos, como está a sua mente, como está o seu coração? Espero que esteja tudo na mais perfeita paz. Eu sou o pastor Paulo Nascimento e esse é mais um vídeo resposta aqui do canal Falando de Bíblia. Eu quero agradecer os meus muitos amigos lá do Instagram, @Falando de Bíblia. Você já conhece? Conhece não? Segue a gente lá. Vamos fortalecer a família Falando de Bíblia? Me mandaram um vídeo lá, muitos amigos, o mesmo vídeo, que foi do pastor Raik Carmelo, pregador, está em evidência no Brasil, e que nas suas ministrações ele sempre convida alguém para pregar junto com ele. Você já viu essa nova modalidade? No meio do sermão ele escolhe uma pessoa. Uma certa feita ele escolheu Lucas Agostinho, falou nada com nada, e ele morreu de rir. Numa outra feita, ele chamou o pastor Júnior Trovão e saiu a lambança de que Elias, ele não foi o camarada que estava firme no propósito. Falaram besteira. Só que isso tem trago para nós um pensamento de que como anda a qualidade do púlpito das nossas igrejas. Você viu o vídeo? Não viu não? Quem não viu vai ver agora e quem já viu vai ver de novo. Vamos lá, vamos assistir, confere aí comigo. Não existia cargo de governador, como José se tornou governador lá? Deus criou o que não existia para colocar ele numa função. Posso falar? Vai. Deus criou o que não existia para colocar ele, para exaltar ele dentro de uma função e fazer ele ser exaltado, cumprir o sonho. Vai. Deus cria o que não tem. Tem, Manai! Vai! Eu acho maneiro o Raik fazendo assim, ó. Vai! Vai! Vai, filho! Gente, coisa simples. Para que Deus colocou José lá? Foi só para exaltá-lo? Esse discurso de que antropocêntrico, que Deus tem que exaltar quem foi humilhado, que Deus vai fazer a roda girar, de que Deus... Irmão, para! José é posto ali para revelar uma era messiânica. José é posto ali para livrar os seus descendentes de serem extirpados da parte da terra, a fome não consumi-los, e eles darem continuidade à nação. José é posto ali por um propósito, tanto é que quando ele encontra seus irmãos, ele diz, foi a mão de Deus que me trouxe aqui, não foi vocês. Vocês apenas cumpriram um propósito. Pegou, como diz o assembleano, pegou ou eu tenho que repetir? Irmão. Aí o camarada vem com esse discurso de que a roda vai girar, e que tá embaixo vai ficar em cima, e que Deus vai ter que te exaltar, e que Deus vai fazer, irmão, como se Deus fosse empregado da turma. Só que o pastor Raik Carmelo aponta para nós nesses últimos dias algo que é um agravante no púlpito, como anda a qualidade dos nossos pregadores, dos nossos dispenseiros da palavra de Deus. Porque pregar não é apenas falar um discurso bonitinho, ter uma boa oratória, uma impostação de voz, fazer uma belíssima exegese e então impressionar o público, não. É transcorrer uma visão, é alimentar o povo através da palavra de Deus. Como diz o reverendo Hernani Dias Lopes, é ler o texto, explicar o contexto do texto e aplicar o texto. Se você não fizer isso, você não pregou. Aí já dizia o John Stott que haverão pregadores que passarão a vida inteira pregando a palavra de Deus sem nunca terem entendido uma vírgula do que é. E o pior, ainda chamam isso de rema. Não de uma palavra revelada. Não, porque isso, para quem não lê Bíblia, para quem não está acostumado, irmão, vai aplaudir, vai se alimentar desses alimentos furados aí, vai lamber os lábios e dar glória a Deus. Agora, para quem tem maturidade e conhece a Bíblia, estuda a Bíblia, vai ficar desconfiado. Porque a Bíblia não é aquilo que eu penso, a Bíblia não precisa da minha autoajuda. A Bíblia, por si só, ela fala. E muito mais alto do que a gente possa gritar aqui todo mundo junto. Só que o problema é, voltemos
ao evangelho, puro e simples, como dizia C.S. Lewis. Preguemos as verdades da Bíblia. Não pregue somente que Deus vai abrir porta, que Deus vai fazer, que Deus quer abençoar. Deus quer abençoar, Deus vai abrir porta. Deus quer curar? Sim, Deus faz, eu creio. Mas e a pregação que você apresenta o pecador, o inferno? E a pregação que você apresenta o pecador que, sem a presença de Jesus, sem o reconhecimento da pessoa do Filho de Deus, não tem direito ao céu? E a pregação que a gente deveria pregar, evangelística? Cadê, meus irmãos? Cadê? Vamos ao Conselho Paulino, falando de Bíblia. Carta de Paulo a Timóteo, segunda carta, capítulo de número 4. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redargue-as, repreendas, exorte com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, conselho de Paulo para Timóteo, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, pregue a palavra. A ordem continua ainda no imperativo. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Não é revelar a toda criatura. Revelação. Não, porque Deus está me revelando o nome. Quando eu toquei em você. Vocês lembram que quando nós denunciamos aqui a escola que forma profeta lá em Goiás, ou em Goiânia, do apóstolo lá, o que acontecia? Que ele ensinava, você tem que tocar na pessoa, você tem que sentir o que ela está sentindo. Eles são ultrasensoriais, não é verdade? E o que eu mais fico admirado nesses últimos dias é que essa galera não percebe alguns enredos mentirosos. Sempre tem uma macumba, sempre tem um cordão umbilical enrolado no pescoço. As revelações são a mesma. E sem contar que algumas pessoas aparecem repetidas vezes em lugares diferentes, com o mesmo milagre sendo contado, dizendo que foi naquela hora. Só que a ideia aqui para nós é: preguemos a palavra. Irmão, você não precisa ser um grande seminarista para pregar a palavra, não. Mas você pode pregar de forma correta, o texto pelo texto. Você não precisa ser um grande erudito, ter um doutorado para pregar. E mesmo porque as Assembleias de Deus é o púlpito que mais dá oportunidade para o pregador leigo. O movimento pentecostal cresceu absurdamente. Isso foi um avaliativo aqui do reverendo Hidauro Campos, da Igreja Congregacional, aqui no Barreto, em Niterói, dizendo na sua dissertação sobre as oportunidades em que o movimento pentecostal cresceu por conta da oportunidade aos pregadores leigos. A gente precisa se esmerar um pouquinho mais para melhorar a nossa fala. Pode ser que você não saiba toda a conjugação do verbo do português, mas falando que Jesus é o Senhor, que não há salvação fora dele, e que através dele é o caminho para o céu, e que não há outro nome pelo qual nós não devamos ser salvos, mas somente pelo nome de Jesus, tu já está pregando. Você sem microfone, com a sua vida e o seu testemunho, prega. Agora o problema é que a gente quer inventar coisa no texto, capotar o texto, fazer um anacronismo no texto, apequenar o texto, quebrar o texto, para tentar falar aquilo que a gente pensa ou impor uma frase de efeito. E aí não vale. Não vale. Quero saber de você. E aí, o que tu achou do negócio aí? Por que Deus criou um cargo de governador no Egito se não tinha esse cargo lá? Para que foi? Foi só para exaltar o José? Para esfregar na cara dos irmãos dele que agora ele estava numa posição de honra? Será que o nosso Deus é tão vingativo assim que fica
humilhando toda hora aqueles que... Irmão, até o diabo é um cão na coleira de Deus, dizia Martinho Lutero. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Nós julgamos muitas vezes que as coisas que acontecem de ruim na nossa vida é o diabo, porque a gente aprendeu da glória para ele. Mas na verdade a gente tem que aprender da glória para Deus, porque quem comanda a nossa história é Deus. E até os dias da nossa frustração, Deus está ali. Tudo corrobora e converge para que o nome do Senhor seja grande. E quanto maior for a minha dor e a sua dor, maior é o nosso milagre. Vamos caminhar? Compartilhe esse vídeo com alguém, curte isso aí, comenta. Deixe aqui o seu comentário que é importante. Vamos bater um papo, porque daqui nós continuamos a proposta, falando de Bíblia. Você que quer ser um parceiro ou continuar sendo um parceiro para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo, doando uma oferta, tem o QR Code na tela, tem o doarparafb@gmail.com. Você escolhe a forma aí, deixa Deus te usar.